igreja se colocar de pé nesse momento, para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Agradeço o Ministério de Louvor, estamos aí junto com o Ministério de Libras também. Vocês me ajudam aí, hein? Se eu acelerar, vocês dão um sinal. Qual que é o sinal? Se eu acelerar demais? Rápido. Então eu vou dar uma... O Espírito Santo vai nos conduzir aqui em graça. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 5. Nós estamos aí no mês onde nós estamos pregando e ensinando a respeito de Jesus. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos tido a oportunidade de conhecer mais dele através da sua palavra, através do seu Espírito. E que nessa noite seja mais uma vez uma oportunidade preciosa, onde ele nos revele mais sobre quem ele é, para que a gente possa conhecer ele e também tornar ele conhecido a outros. Esse é o objetivo nosso de estarmos aqui, que conheçamos a Deus e possamos tornar Deus também conhecido aos outros. Amém? Então nós vamos ler João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Todos abriram? Podemos fazer a leitura? Amém? A palavra de Deus diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Feche seus olhos. Ore nesse momento pela palavra para que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós te pedimos graça para transmitir a tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos dê a tua graça, Pai, o teu favor, para que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações. O Senhor fala de uma maneira única, o Senhor fala de uma maneira que nos convence, o Senhor fala de uma maneira a quebrantar os nossos corações. O Senhor é maravilhoso, conselheiro, como diz a tua palavra e como cantamos aqui. Sopra sobre nós o teu vento. Faça-nos ouvir o conselho do Senhor, a tua palavra. Enquanto nós estivermos aqui compartilhando a tua palavra, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver quem tu és, para que possamos conhecer o Senhor, para que a nossa vida, Senhor, nessa noite seja mais uma vez transformada pela renovação do nosso entendimento, que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, nos dê a palavra, nos dê, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, importa nessa hora que eu diminua e que o Senhor cresça, importa que o teu Espírito fale com a tua igreja, importa que os nossos corações recebam a tua palavra. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nos rouba, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos atrapalha nesse momento, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos a partir de agora todas as mentes e corações cativos a Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Pode se assentar. Lemos aqui as palavras de João. O evangelho de João é um evangelho muito precioso, um evangelho que se diferencia dos demais evangelhos. Nós temos aí Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados como evangelhos sinóticos. São evangelhos que são semelhantes, são parecidos na sua estrutura, na sua organização. Praticamente todos eles relatam os mesmos acontecimentos, é a mesma cronologia dos fatos, vai narrando parecido. É como se cada um estivesse num evento, é como se Mateus, Marcos, Lucas e João, eles estivessem no mesmo evento, só que eles estão com uma máquina fotográfica na mão, e cada um do seu lugar, eles registram vários momentos, várias cenas, várias partes do que aconteceu com Jesus, de como foi a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Só que o evangelho de João é um pouco diferente.
Diz, né, os estudos que João ele vai escrever esse evangelho depois que todos os outros já tinham escrevido. Embora ele use ali, vamos dizer, a mesma base, mas você vai perceber, quando você lê os 4 evangelhos, que João é diferente. João, ele tem uma abordagem diferente. Ele cita milagres e declarações de Jesus que em outros evangelhos não tem. João, ele traz verdades a respeito de Jesus que outros evangelhos não traz. João é considerado um evangelho espiritual. Não que os outros evangelhos não sejam também espirituais, mas João é o evangelho, vamos dizer assim, mais espiritual. Ele se preocupa, ele foca a sua escrita em revelar que Jesus é, na verdade, o Filho de Deus. Jesus é o Cristo. Na verdade, João escreve, e ele está escrevendo para que todos os leitores, todo mundo que está lendo as palavras de João, possa acreditar, possa crer de todo o seu coração que Jesus é o Cristo. E para que, crendo, eles tenham vida em seu nome. João escreve basicamente para isso, é um evangelho espiritual, é um evangelho profundo a respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, né, de tudo aquilo que Jesus é e de tudo aquilo que Jesus fez. João também é o apóstolo e um dos apóstolos mais chegados de Jesus. Ele foi tão transformado por Deus, ele foi tão alcançado pela graça e pelo amor de Deus, que ele é tão humilde ao ponto de escrever todo o evangelho, e em nenhum momento citar que é ele que está escrevendo. Ele toma todo o cuidado de não, ele deixa as credenciais, ele deixa os títulos de lado, ele escreve o evangelho e a única declaração que ele faz dele mesmo, ele fala que é o discípulo a quem Jesus amava. Ele é um dos 3, como diz a palavra e nós lemos, juntamente com Tiago, seu irmão, e juntamente com Pedro, os 3 são os mais íntimos de Jesus no seu ministério. Lembra quando Jesus ia fazer determinadas coisas, Jesus não chamava os 12, Jesus não chamava os 70, Jesus chamava 3. E dentro desses 3 estava João, junto com seu irmão Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, chamado por Jesus, apelidado depois por Jesus de filhos do trovão. Eles têm um temperamento e a vida deles transformada de uma forma extraordinária, e João vai ser um dos pastores, um dos líderes principais da igreja de Cristo em Jerusalém. Ele, juntamente de Pedro, juntamente de Tiago, são diz a palavra em Atos, os sustentáculos da obra de Deus. Eles são as colunas da igreja de Jerusalém, e ele é alguém escolhido por Jesus para trazer revelação sobre quem ele é. Ele escreve esse evangelho, diz, né, os estudos, muito provavelmente, perto do final da sua vida, ele escreve esse evangelho segundo João, é segundo aquilo que ele viu, é segundo aquilo que ele ouviu, não somente aquilo que contaram, não somente aquilo que falaram a respeito de Jesus, mas ele é uma testemunha ocular, ele viu, ele ouviu. Nós vamos ler as palavras aqui, ele apalpou, ele tocou na palavra da vida, ele tocou em Jesus. É esse João que nós estamos falando. E ele escreve esse evangelho, ele escreve mais 3 cartas que tem o nome dele, e ele ainda recebe, quando ele estava terminando a carreira dele, a revelação de Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo e das coisas do fim dos últimos dias. É desse João que nós estamos falando. E, conforme nós lemos aqui a palavra de João 1, do verso 1 ao 5, nós já entendemos algumas coisas aqui muito importantes que Deus começa a falar conosco nessa noite, e é o primeiro ponto dessa palavra que eu trago para vocês. Repita comigo: Jesus é a palavra. Jesus é Deus. Nós lemos: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. É interessante quando você vai estudar esse significado da palavra, em algumas versões vai estar escrito que no princípio ele era o verbo. O verbo, em outras versões, ele era a palavra. No grego, do significado da palavra logos, significa que ele é a expressão. Ele é a palavra. Ele é a razão. Ele é a palavra, o verbo, a expressão que saiu da boca de Deus. Ele é a razão de todas as coisas, ele é o início
de todas as coisas feitas por Deus. E é interessante porque em Gênesis 1:1 diz assim que no princípio Deus criou os céus e a... No princípio, Deus criou os céus e a terra. E é muito interessante porque João, ele vai usar essa expressão no princípio, e sabe do que ele está falando? Ele está falando do princípio, desse princípio aqui, ó, de Gênesis 1:1. Tanto do princípio da eternidade passada, ou seja, do tempo ainda onde não existia nada, a não ser Deus. Ele fala que no princípio, na eternidade passada, quando ainda não havia mundo, quando ainda não havia humanidade, e esse no princípio é também o momento da criação de Deus, o momento que Deus vai fazer, como diz a palavra aqui, através do seu Filho, Ele vai criar o quê? Céus e terra, conforme está escrito em Gênesis 1:1. Olha só o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Olha só, pela fé nós compreendemos que o que existe, mundo, humanidade, criação, foi criado pela palavra de Deus. O que nós vemos e tocamos por aquilo que não vemos. Por aquilo que não vemos. Olha só o que está escrito em Apocalipse 19:13, falando a respeito de Jesus. Apocalipse 19:13 diz: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. O nome dele é Palavra de Deus. Ele é o Logos, o haja. Lembra quando Deus disse, haja luz? O que aconteceu? Houve luz. Por quê? Porque o verbo que saiu da boca de Deus, a expressão de Deus que cria todas as coisas em ação, quando Deus diz, haja luz, o verbo, Jesus, a palavra fez que houvesse luz. E assim foi com todas as coisas. Então Jesus, ele é a palavra de Deus que age, a palavra de Deus que cria, e a palavra de Deus que faz todas as coisas. Jesus é o haja de Deus. Quando Deus fala por intermédio do seu Filho, da sua palavra, da sua expressão. A Escritura vai dizer que Ele é a exata expressão de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra? O que nós vemos foi criado a partir daquilo que não se vê. Um Deus invisível falou e coisas passaram a existir. Quem que fez as coisas existir? Jesus. A palavra de Deus que age, que cria e que faz. E nós hoje temos a oportunidade de experimentar esse Deus através de sua palavra. A pergunta é, você tem feito isso? Eu tenho feito isso? Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é a palavra. Ele é o Filho unigênito do Pai que saiu do seio do Pai. Ele saiu do íntimo do Pai. Ele é a essência da divindade. Ele é a essência de Deus. E ele saiu de dentro do Pai, da intimidade do Pai, e revelou, manifestou, expressou, criou todas as coisas. E nós temos hoje a oportunidade de experimentar esse Deus através da sua palavra. Palavra que foi falada, palavra que foi escrita. Hoje nós temos a nossa mão, à nossa disposição. A pergunta é, eu e você temos experimentado esse Deus através dessa palavra hoje, aqui, agora? Você tem experimentado Deus através da palavra, através da sua exata expressão. Mike, qual é a maior revelação de quem Deus é? Tem só um nome, Jesus.
a maior revelação de quem Deus é. Se eu quero conhecer o Deus que criou os céus e a terra, eu preciso conhecer quem? Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus, a imagem do Deus invisível. E a pergunta para nós nessa noite é, se Ele é a palavra, e se Jesus é Deus, qual é então a implicação disso na nossa vida? Qual é a importância disso na nossa vida? Qual é o impacto disso na nossa vida? Se Ele é a palavra, se Ele é Deus, o que isso tem gerado em nós? Você tem conhecido esse Deus através da palavra? Ou você está buscando conhecer Deus, mas tem negligenciado e deixado de lado essa palavra? O Senhor nessa noite nos fala, está aí à disposição, acessível, perto de nós. Perto de nós. Como falamos aqui, como o ar que nós respiramos, como a pele sobre os nossos ossos, tão perto. Há uma palavra em Deuteronômio que vai dizer, a palavra está tão perto de ti. E ela não é uma palavra incompreensível. Você não precisa perguntar quem é que vai subir para os céus para trazer a palavra, quem é que vai descer na profundeza para trazer a revelação da palavra. Não, a palavra está aí, perto de ti, no seu alcance, na sua mão. Você quer conhecer Deus, você quer experimentar Deus, você quer sentir Deus, você tem a revelação de quem Ele é na sua mão. Eu tenho essa revelação na minha mão. A pergunta é, temos nós experimentado esse Deus na palavra? Talvez você diz sim, talvez você diz não, talvez você diz amém, talvez você fale somente por falar, mas a questão é, e eu vou só fazer uma pergunta, e não estou julgando você porque essa palavra vem primeiro a mim, ela prega primeiro para mim. Quanto tempo desse dia de hoje você experimentou Deus através dessa palavra? Quanto tempo você passou com a palavra hoje? Quanto tempo você ouviu, você leu atentamente, você desfrutou? Quanto tempo? Isso revela se você está buscando Deus mesmo, ou se você não está buscando Deus. A palavra, repita comigo, sem Jesus, não dá. Sem Jesus, não dá. Há um meme que diz assim, vai dar, vai dar, vai dar. Não vai dar, não vai dar. Sem Jesus não dá. A palavra diz, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Jesus, nada existiria. Todas as coisas foram criadas por ele, elas existem por meio dele e elas são para ele. Todas as coisas. Nada no universo criado, no cosmos, na criação, na natureza, na vida, na humanidade, nada foi criado sem ele. Então, se tudo começa com ele, se tudo tem o seu final nele, sem ele não dá. E tem gente acreditando que dá para ir sem ele. Tem gente acreditando, pensando, se eu parar com Deus, vou tocar minha vida, eu vou continuar vivendo. Se eu parar de ler a palavra, se eu parar de orar, se eu parar de ir para a igreja, vou tocar minha vida. Vou seguir, vou fazer outras coisas. Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo do Santo, quem já experimentou esse sagrado lugar, essa presença, não consegue mais viver em outro lugar. Se você está cogitando viver em outro lugar, é bem provável que você ainda não pisou nesse lugar. A minha oração nessa noite é para que desperte uma consciência tão profunda em você sobre esse Deus, que você não cogite nunca mais na sua vida abandonar esse Deus. Que você, a partir de hoje, nunca mais você pense em deixar esse Deus por qualquer motivo que seja. Porque eu venho te dizer nessa noite da parte de Deus, sem Jesus não vai dar. Você pode pensar que vai dar. Você pode ter circunstâncias ao seu redor querendo te convencer que vai dar. Eu já estou te dizendo aqui da parte de Deus, não vai dar. Porque tudo começou com Ele, tudo só existe
sustentado por Ele, e tudo no final é para Ele. Sem Ele não faz sentido absolutamente nada. É tudo engano, é tudo ilusão. Olha só o que diz em João capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. 1 Coríntios 8, 6 diz: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Lembra o que está escrito? Nele, como diziam os poetas gregos e Paulo falou, existimos, nele nos movemos, porque somos a sua criação. Em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos, em Deus, por quê? Porque nós somos a criação dele. Então, vai observando o que a palavra diz, por meio dele é que nós vivemos, e tudo veio a existir por causa dele. Olha o que diz em Colossenses 1,16, porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele para... Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, e por meio de quem criou o universo. Jesus está presente no mundo que criou para si, hoje, através da sua palavra, através do seu Espírito. Ele é o único Deus pelo qual eu e você podemos viver. Nós só precisamos, nessa noite, reconhecer isso. Ele é o único Deus pelo qual nós devemos e podemos viver. Fora dele não existe vida. Fora dele não existe vida, não existe. Parece que é vida, mas não é vida. Fora dele não existe. E hoje ele está presente aqui, através da sua palavra, do seu Espírito. E nós podemos viver através disso, através dele. Nós só precisamos reconhecer essa verdade, como eu li em João 1,10. Quando João estava escrevendo, e João disse assim, aquele que é a palavra, o Jesus que é pré-existente, ele estava no mundo, ele criou o mundo, mas na hora que ele apareceu no mundo, as pessoas não o reconheceram. Então, a pergunta nessa noite é, por que estamos pensando e acreditando que é possível, ou faz sentido, viver sem Jesus? Por que você está cogitando? Está passando aí pelo seu pensamento. Se eu deixar Jesus, eu vou tocar. Dá para continuar. Eu venho nessa noite te dizer que não dá. Não vai dar. Sem Ele não existe vida. Ele chamou à existência todas as coisas. Sem Ele não é possível e também não faz o menor sentido. Amém? Repita comigo, Jesus é a vida eterna. Como lemos, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Em João capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim, João 3,19, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Atos 26:18, vai falar algo muito importante, vai dizer assim, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, ouve essas palavras. Lembra que eu falei no início, João escreveu um evangelho falando a respeito da vida de Jesus. E João também escreveu cartas para as igrejas. E olha só o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. Lembra que eu falei que ele é uma testemunha ocular? Ninguém falou para ele. Ele viu, ele ouviu, ele tocou. Ele ouviu, ele foi chamado para o particular com Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. 1 João 5,11, ele continua falando a respeito dessa vida e desse Jesus. Olha o que diz, e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Jesus é a vida eterna pré-existente e presente. Uma oposição clara das trevas e da morte eterna, acessível hoje para nós. Entre trevas e luz, quem você está amando mais? O seu maior amor hoje definirá o seu destino eterno amanhã. Entre trevas e luz, quem você está amando mais? O seu maior amor hoje vai definir o seu futuro amanhã em Deus. No sentido de que a palavra aqui vai dizer que Jesus, nele estava a vida, ele é a vida eterna de Deus. E essa vida manifestou, ela resplandeceu nas trevas. Havia uma profecia que dizia assim, terras de Zebulon, terras de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios, um povo que jazia em grandes trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam na sombra da região da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quando Jesus apareceu, isso aconteceu. Há profecias que falavam que ele seria levantado como luz para Israel, e ele também seria uma luz para os gentios. Malaquias profetizou que sobre nós, sobre aqueles que temem e amam o Senhor, nasceria o sol da justiça, que raiaria a luz de Deus sobre nós e nos tiraria das trevas, iluminaria a nossa vida, iluminaria o nosso entendimento. Miqueias, ele profetizou dizendo assim, que de Belém nasceria o Salvador, mas olha que interessante, ele fala de Belém, mas ele não tem ele não tem início de dias, a origem dos seus dias é desde a eternidade, diz a profecia de Miqueias. A palavra inteira de Deus fala sobre Jesus sendo alguém pré-existente. Hoje a nossa palavra fala sobre Jesus e a sua pré-existência. E o Senhor está trazendo essa revelação sobre nós. Eu te convido a se colocar de pé na presença de Deus. Convido o ministério de louvor. Eu tenho uma palavra aqui de advertência escrita em Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Essa é uma advertência da palavra de Deus sobre nós nessa noite. Desperta, você que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua vida. Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Nós estamos falando aqui que Jesus, Ele é Deus, que Jesus é a palavra, que Jesus é a vida eterna. E é interessante porque a Escritura vai dizer que
Qual que é a maior prova de que tudo isso é verdade, de que a vida venceu, de que a luz venceu as trevas, que, como nós lemos aqui, as trevas não puderam vencer a luz? Qual que é a prova, Mike? Qual que é a certeza de que as trevas não venceu a luz? Qual que é a prova que Deus venceu, que o Senhor venceu? A palavra diz que se a nossa esperança em Cristo se resume a somente esta vida aqui e agora, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que isso significa? Se eu e você estamos esperando em Jesus, só para essa vida aqui, nós somos dignos de misericórdia. Os ímpios olham para nós e falam, tadinho deles. Se nós esperarmos Jesus só para essa vida. Mas a palavra fala assim, a respeito da ressurreição, que se ele ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, significa que ele venceu a morte. A morte não pôde deter ele. A sepultura não pôde decompor o corpo dele. Como dizia a profecia, o seu santo, ele não vai sofrer decomposição. Ele não vai apodrecer. A morte não teve poder sobre ele. Diz a Escritura que no terceiro dia, como ele tinha falado para os apóstolos, ele ressuscitou dos mortos. Ele levantou da morte. As trevas não puderam vencer ele, ele se levantou, a luz resplandeceu nas trevas, brilhou o sol da justiça, ele radiou e a palavra diz que ele fez resplandecer sobre nós essa luz, porque ele é essa luz do mundo. Então, se ele ressuscitou, a promessa é de que ele venceu a morte e nós também vamos vencer. Se ele venceu as trevas e venceu a morte, se ele venceu o pecado e venceu a morte, os dois últimos inimigos a serem vencidos. Como disse o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele derrotou na sua ressurreição. E a palavra diz, eu quero ler uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, que está escrita no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, que diz, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com ele em glória. A palavra diz que se nós participarmos dos sofrimentos e das aflições de Cristo agora, nós participaremos da sua glória. Ainda não foi manifestado o que eu e você haveremos de ser no reino vindouro, mas diz a Escritura, quando ele se manifestar, eu e você vamos nos manifestar com ele. Nós teremos, como no abrir e fechar de olhos, nós teremos o nosso corpo transformado. Um corpo incorruptível dará lugar a um corpo cheio de glória. O pecado já não vai mais existir, não vai haver mais dor, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento, porque tragada foi, ó morte, pela tua vitória. Essa é a palavra de Deus sobre nós nessa noite. O Senhor é pré-existente. Se você entendeu essa palavra, começa a levantar a sua voz, começa a levantar a sua voz para Deus, começa a falar com esse Jesus pré-existente, começa a falar com esse Jesus eterno, começa a falar com esse Jesus soberano. A profecia diz que ele não tem origem de dias, a origem dos seus dias é a eternidade, a origem dos seus dias é a eternidade. A palavra diz, ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E ele está aqui sobre nós nessa noite, e ele já começa a trabalhar sobre nós, e ele já começa a liberar sobre nós um desenvolvimento na palavra. Ele começa a liberar sobre nós. Eu não sei você, mas eu estou com sede, eu estou com fome, eu quero mais lenha para queimar, eu quero conhecer Jesus, eu quero tornar Jesus conhecido. Eu não sei você, mas eu estou aqui nessa noite para fazer um apelo para você. Ei, é a hora de você conhecer a Deus, é a hora de você buscar a palavra de Deus, é a hora de você experimentar Deus através das Escrituras, através da palavra. Ah, Senhor, libera nessa noite sobre a tua igreja a tua palavra, libera sobre a tua igreja fome,